Qual o propósito da grande tribulação? Em um momento oportuno nós iremos falar sobre isso. Nesse vídeo eu quero falar sobre os termos usados para definir tribulação no seu original grego. E se você gostar, já sabe, compartilhe esse vídeo. Encontramos 4 substantivos que podem ser traduzidos por tribulação e aflição, entre outros. O primeiro é kakopatheia. Esse aqui significa sofrimento que procede do mal, aborrecimento, angústia, aflição, de acordo com Strong. Este substantivo é formado de kakos, mal, e pascor, sofrer, de acordo com Vine. Foi traduzido por aflição em Tiago, capítulo 5, versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Neste caso, o sentido é de aflição sofrida, seja angústia, perseguição, aborrecimento, etc. Somente é usado nesse versículo e nunca para se referir à grande tribulação. O segundo é kakoses, que significa opressão, aflição, maltrato, somente utilizado em Atos capítulo 7, versículo 34, onde nós vemos ali que indica os maltratos sofridos por Israel enquanto estava cativo no Egito. Também nunca é usado para indicar a grande tribulação. O terceiro é patema, aquilo que alguém sofre ou sofreu externamente, sofrimento, infortúnio, calamidade, mal, ou seja, a aflição dos sofrimentos de Cristo. Também as aflições que cristão deve suportar pela mesma causa que Cristo pacientemente sofreu. Este substantivo geralmente é usado para descrever sentimentos causados por infortúnios externos, seja perseguição ou qualquer outra circunstância. É utilizado em Romanos, capítulo 7, versículo 5, capítulo 8, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, Hebreus 2, 9, etc. Todos esses termos descritos falam de sofrimentos diversos, sejam externos ou internos, e retratam apenas aflições, numa esfera meramente humana e cotidiana no sentido geral, diferente do termo a seguir que eu irei falar, que é utilizado para a grande tribulação. A quarta palavra é tilips, literalmente significa ato de prensar, imprensar, pressão, metaforicamente opressão, aflição, tribulação, angústia, dilema, de acordo com Strong. Ou seja, qualquer coisa que sobrecarrega o espírito. Mais ou menos significa prensar como uva, espremer, pressionar com firmeza. Esse é o termo que encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e Mateus capítulo 24, versículo 21. Qual o propósito da grande tribulação? É sobre isso que nós iremos tratar nesse vídeo. O primeiro propósito da grande tribulação é purificar os judeus para receberem a Jesus como Messias. Deus havia prometido a Israel, através de alianças, que daria bênçãos eternas. O fato é que este tempo dependeria de um outro tempo. Em Ezequiel, capítulo 20, os versículos 33 e 38, encontramos o resumo do plano de Deus para Israel. Dá uma olhada aí. Após séculos de exílio profetizados antecipadamente nesse texto, Israel retornou à sua terra e aguarda agora justamente este tempo, o tempo em que Deus diz: entrarei em juízo convosco face a face, e mais, farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Ou seja, aqui vemos a natureza do dia do Senhor. Neste tempo, haverá a preparação necessária para que a nação de Israel se converta ao Senhor. Segundo propósito, julgar as nações gentílicas. Toda infidelidade e descrença serão julgadas na grande tribulação. Os judeus receberão um tratamento devido, como também os infiéis e suas nações. Jesus relata em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, um tempo de provação que há de vir sobre os moradores da terra. Entendemos aqui que um juízo sobre a humanidade está previsto. Paulo, aos Tessalonicenses, diz que por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Durante o governo do anticristo, as nações o apoiarão e serão influenciadas por ele.
Os gentios afrontarão a Deus, pisarão a cidade santa por 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Ao serem mortas 2 testemunhas enviadas por Deus, povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto. Não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, como em Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Ou seja, as nações se deliciarão com o pecado. As nações beberão do vinho da ira da sua prostituição. Qual é a estrutura da grande tribulação? Como acontecerá isso? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu irei revelar tudo. Já sabemos que a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel e que este período é de 7 anos. O que veremos agora é quanto à sua estrutura, ou seja, como será seu desenrolar quanto ao tempo. Observe o gráfico abaixo e eu vou explicar. É só você dar uma pausa e você vai observar direito esse gráfico. A igreja é arrebatada, entra o anticristo, aí vem o acordo de paz, e durante a 70ª semana de Daniel, nos 3 anos e meio esse acordo é rompido, depois vem mais 3 anos e meio de grande tribulação, e enfim, só você observar o gráfico que eu vou explicar no vídeo. Com o estabelecimento do acordo de paz entre o anticristo e Israel, inicia-se a grande tribulação. A igreja já foi arrebatada, restando na terra os gentios e os judeus. No meio da semana, segundo Daniel, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Este fato fará com que, a partir da metade da semana, ou seja, após os primeiros 3 anos e meio, se dê início ao período descrito em Daniel, capítulo 7, versículo 21. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Este mesmo período é mencionado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, e o capítulo 13, versículo 5, como 42 meses. Também aparece como 1260 dias em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, e o capítulo 12, versículo 6. Todos tratam do mesmo espaço de tempo, como também do mesmo período. Em Daniel observamos que ele apresenta os 3 anos e meio finais da grande tribulação como um tempo, que significa 1 ano, e tempos, que é 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, ou seja, 1260 dias corresponde a 42 meses de 30 dias cada. Após os 7 anos de grande tribulação, Jesus retornará novamente para julgar os inimigos de Israel, inclusive Satanás, o anticristo e o falso profeta. Concluímos então que o período tribulacional durará 7 anos, porém tendo 2 fases. A primeira está em torno de uma falsa paz, determinada através de um acordo entre o anticristo e Israel. Com o rompimento desse, desencadeia-se um ataque violento. E a segunda é na onde acontece o rompimento de tudo isso, e Jesus volta e enfim.